Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e a nossa playlist investigativa O Estranho, nossa aventura em busca da verdade. Hoje estou aqui com as minhas colegas do coletivo Ativismo Insólito, a Sônia Calil e a Priscila Morelato, que vai nos trazer uma série de experiências ligadas a regressões espontâneas da sua memória. Um campo sobrenatural, ela mesma levanta como uma interrogação. A Priscila, que já esteve aqui no canal, trazendo lembranças de vidas passadas que ela teve, né? E agora, de alguma maneira, ela vai trazer novos desdobramentos, novos campos aí de interesse, de experiências anômalas que ela teve aí na vida dela. Então, hoje a Sônia está entrando também aqui como minha co-anfitriã, em mais um vídeo e fico feliz pela presença de todos aqui no canal. Lembrando que, gostando do vídeo, deem o apoio, deixem seu like, façam comentários à vontade que a gente vai ter o prazer em responder. Então, Priscila Morelato, seja bem-vinda novamente ao canal. A palavra está com você. Obrigada mais uma vez, Daniel. Bom, da outra vez em que eu conversei com você, né, eu dei o relato da única experiência de regressão espontânea de memória que eu tive, digamos, acordada, né? E ela foi bastante diferente das demais. Porém, eu tive outras regressões espontâneas de memória, muitas vezes antes, em várias ocasiões, desde mais ou menos os 13, 14 anos, né? E essas outras, todas elas foram em sonho, né? Mas é interessante porque é um sonho diferente, não é um sonho comum, é diferente. Um sonho comum de uma memória, né? Como do tipo das que eu tive, que remete a talvez uma outra existência, né? Eu não gosto de falar o termo que dê conotação religiosa, mas não existe outro, né? Eu prefiro me referir com o termo memória extracerebral, que eu já vi em algumas pessoas usarem esse termo, eu acho mais apropriado, porque seriam lembranças que o cérebro tem sem que o sujeito dono daquele cérebro tenha vivido aquelas situações. Então, eu prefiro o termo memória extracerebral. A gente fala vida passada, reencarnação, né? Porque acaba que o campo religioso é que tenta dar conta, né, desse tipo de fenômeno de uma maneira a abarcar o significado de uma forma que talvez o campo científico ainda não conseguiu dar conta, né? Então, como eu falei, né, a primeira experiência desse tipo de regressão de memória espontânea que eu tive, eu devia ter uns 13, 14 anos, né? E na época, a minha mãe, eu tive a felicidade de ter uma família, né, que tinha essa abertura para o lado espiritual, né? Então, eu sempre pude me abrir em casa, quando acontecia esse tipo de coisa, contar para minha mãe e ser acolhida. Foi uma sorte que eu tive, né? E a primeira imagem que eu tive numa regressão espontânea dormindo, né? Assim, é um sonho diferente. Por que eu falo que é um sonho diferente? Porque num sonho comum, você sonha, você tem aquelas experiências, né? E você é você. Agora, num sonho que remete a uma vivência passada, você não é você na cena. Você se reconhece, mas você não é você com a cara que você olha quando você se vê no espelho. No entanto, você se reconhece. E muitas vezes você reconhece lugares.
eu nunca saí do Brasil, né? E essa primeira experiência, bem novinha, né, 13, 14 anos, vamos dizer, eu sonhei, né, mas eu tenho para mim que foi uma memória. E foi engraçado porque ao longo dos anos eu vou contar para vocês, mas assim, não foi uma coisa que teve assim um significado, foi só algo que foi despertando minha curiosidade. Então eu comecei a ler, comecei a tentar entender, né? Mas a coisa só tomou um significado mesmo naquela outra experiência que eu relatei, que ali eu consegui identificar melhor, entender melhor uma série de coisas. Mas essas experiências que eu fui tendo em sonho, eu só percebia que eu me reconhecia naquelas cenas e eu era muito diferente do que eu sou hoje. Às vezes era até homem, né? Sexo diferente. E nessa primeira foi o caso. Eu era um homem, né? Nesse sonho, eu me vi como um jovem, mocinho mesmo, talvez 20 anos no máximo, né? E eu estava no Egito, na boca, assim, existia talvez, não sei se uma das pirâmides ou um tipo de pirâmide, não sei dizer qual, nunca fui para o Egito, mas existia duas entradas, meio que laterais, e eu estava guardando uma dessas entradas, né? Eu tinha o cabelo como se fosse Chanel, né? Uma vestimenta que eu lembro que era um saiote, e eu estava ali, talvez com uma lança, portando alguma coisa assim na mão, nitidamente fazendo a guarda daquela entrada que me parece que era subterrânea, meio que no pé de algo que me lembrava uma pirâmide. É a imagem que eu tinha no sonho. E eu achei curioso, né? Isso me chamou a atenção, porque eu me reconheci e me chamou a atenção por isso. Eu falei, como que eu me reconheci, mas eu não era eu, né? Mas conversando, como eu falei, em casa, né? Eu tinha esse apoio da minha família, então eu me sentia muito à vontade em relatar esse tipo de sonho que acontecia. Isso eu tinha 13 anos para 14. Passou, não foi algo que me marcou, mas é algo que chama um pouco assim a atenção, é um sonho diferente, né? Aí depois, aí sim, anos depois, eu já devia ter 17 para 18 anos, essa já foi mais interessante, essa outra memória, porque ela aconteceu numa situação também já com alguns sincronismos que me foi a partir dali que eu comecei a tentar entender mais a sério, né, como que isso se dava. Eu tinha ido dormir na casa de uma amiga minha, na época eu fazia cursinho, assim, e tinha festa de fim de semana no cursinho, e a gente foi, e aí, como voltamos tarde, para eu não voltar sozinha para casa, eu dormi na casa da minha amiga. O pai dela buscou a gente, ou a mãe, já não me lembro se tem uns 20 anos ou mais, e aí eu ia dormir na casa dela e voltar para casa no dia seguinte, e foi nessa noite que eu tive o sonho, né? E ele teve alguns elementos que aquele primeiro já não teve. Primeira coisa que parece que tudo se dá no momento que você está acordando, né? Eu lembro que parece que o registro parece que aconteceu momentos antes de eu acordar. Eu ainda não estava desperta, mas eu já estava quase acordando quando eu percebi que eu ainda tinha acesso a algumas cenas. E enquanto eu ia vendo essas cenas, eu ia ouvindo uma voz masculina do lado direito, não sei te dizer em que língua, tá? Só que à medida que essa voz ia falando, isso ainda no sonho, né? Antes de acordar, teve uma informação pertinente que eu vou falar mais para frente, mas por enquanto ainda estou no contexto do sonho, dormindo ainda, distante do momento do despertar. Eu ia ouvindo essa voz, ia vendo cenas. E
eu vi uma imagem, como se fosse uma fotografia, vamos dizer assim, de um homem, todo vestido de preto, magro, alto, e era eu. Eu sabia que era eu. Os olhos eram muito parecidos com meus olhos hoje. Isso me chamou a atenção, né? Eu me reconheci pelos meus olhos, mesmo estando num corpo masculino ali, naquela imagem, né? E apareceu uma data também nesse sonho que foi meio desconexo, eu acho que misturou elementos oníricos e elementos de memória nesse sonho, né? Então, a imagem aparecia como se fosse numa fotografia, e num dado momento do sonho, a minha mãe aparecia, nada a ver, né? Minha mãe mesmo, e ela me deu uma data que eu devia ter anotado, né? Que eu achei que eu nunca ia esquecer, mas que eu acabei esquecendo. Eu não tenho certeza se era 1560 ou 1590, a data que aparecia. E aí sim, momentos antes do despertar, veio a seguinte informação. Andaluzia, e que fora do corpo a gente pode ir para o passado ou para o futuro, e que eu tinha ido para o passado. Mas essa informação já foi... É por isso que eu acho que ela aconteceu um pouco antes do meu despertar, porque ela já veio numa linguagem que eu entendia. Não era mais na linguagem que eu não sei em que língua que era, que, vamos dizer, eu escutei durante todo o sonho, né? Essa informação de que eu tinha ido para o passado, ela veio em língua portuguesa, então eu entendi perfeitamente, e foi momentos antes de eu despertar. Quando eu despertei, eu estava meio assim, nossa, né, meio chocada. E aí eu comentei durante o dia com essa minha amiga. Falei, nossa, eu sonhei logo de manhã, né? Acordei e falei, nossa, eu tive um sonho esquisito. Aí contei para ela. Aí ela falou, isso já aconteceu comigo. Aí que eu falo que acho que foi o primeiro elemento que me fez levar um pouco mais a sério, né? Porque eu estava um pouco fisicamente incomodada com esse sonho. E aí depois ela vem e me conta que ela já tinha tido um sonho semelhante, de memória, assim, do que ela também acha que era uma outra vivência. Só que no caso dela, ela me falou que ela, depois desse sonho, ela se curou de uma bronquite. Aí ela me descreveu o sonho que ela teve. No caso, ela se via tendo que pular no mar e se afogando. E ela falou, e depois que eu tive esse sonho, eu nunca mais tive crise de bronquite. Eu achei aquilo fantástico. Eu falei, então tem alguma coisa diferente mesmo. Deve ser uma memória mais forte aí, né? Eu já tinha tido uma vez muitos anos atrás, né? Aquele primeiro do Egito, mas não me disse nada. Agora esse do homem vestido de preto, né? Onde eu me reconheci como sendo esse homem, eu fiquei fisicamente incomodada um dia inteiro, né? Eu estava na casa da minha amiga, eu levantei, arrumei minhas coisas, fui para minha casa. E o dia inteiro, a impressão que eu tinha é que eu estava... Sabe quando você se sente com uma roupa inadequada? Você se sente incomodada? Assim? Eu estava assim, porque a sensação que eu tinha é que eu era homem. E eu tinha ímpetos de fazer alguns movimentos que não eram habituais meus. Por exemplo, eu não sei dançar nada, não danço nada, eu sou uma tábua. E naquele dia eu tinha eu sentia que facilmente eu faria qualquer movimento de dança, eu não sei se cigana ou flamenca. Eu tinha eu tinha a sensação de que eu tinha outra postura. E aí eu contei para minha mãe, né? Falei, nossa, mãe, eu tive um sonho assim, assim, essa. A minha mãe já teve
regressão espontânea também, quando eu era criança. Então, eu me sentia muito à vontade de compartilhar isso com ela, porque eu sabia que ela ia me entender, que ela já tinha, né, contado a dela, mas eu nunca imaginei que aconteceria comigo. Então, quando aconteceu, contei, falei, você está percebendo alguma coisa diferente no meu jeito, nos meus movimentos? Ela falou, não, tudo normal. Eu tinha perguntado para minha amiga também, falei, você está achando que eu estou normal, assim, eu tenho alguma coisa diferente? Ela, não, está tudo bem. Então, assim, as pessoas não percebiam, mas eu sentia como se eu tivesse no corpo daquele homem que eu vi no sonho, que era eu, que eu reconheci nitidamente que era eu. E foi interessante porque essa sensação passou sozinha, ainda bem, né? Durou um dia, durou mais ou menos 24 horas. Passou e eu fiquei muito curiosa, porque um pouquinho antes de eu despertar, eu entendi que tinha alguma coisa com a Andaluzia, e aí vinha flashes de nomes, de lugares que eu nunca fui, que eu não sabia que existia, né? Então, e começaram a vir esses nomes momentos antes de eu despertar, né? No momento que eu já entendia a informação. Então, falou, você foi para o passado, vinham alguns nomes, e aí eu comecei a ir atrás de pesquisar esses nomes. Então, era Andaluzia e Guadalquivir. Guadalquivir. Guadalquivir, mais ou menos, vinha. E na época não existia Google, isso foi em 2002. Eu ia pesquisar na Barça, né, na enciclopédia, né? E aí eu descobri que Andaluzia é uma região da Espanha, aonde o flamenco é muito forte, a influência até cigana é muito forte, e que existe na região de Andaluzia, né, um rio, acho que é em Sevilha, inclusive, um rio que se chama Rio Guadalquivir. Então aí tudo se encaixou. Falei, Sim. eu não ia ser tão criativa de inventar tudo isso, né? Estou vendo aqui Rio Guadalquivir, Rio na Espanha. Ele cerca Sevilha, Córdoba, Granada, Marbella e Cádiz. Está situado no sul da Península Ibérica. É o quinto mais comprido rio da península, após o Tejo, Ebro, Douro e Guadiana. É o maior da Andaluzia. Banha grandes cidades espanholas como Córdoba e Sevilha. Então eu achei bem interessante, né? Muitas variáveis juntas levando ao mesmo lugar. Eu não tive dúvida que aquilo era uma memória genuína, porque até então, aquela primeira do Egito, eu achei curioso, mas eu não dei muita bola, porque aquilo se passaria facilmente como um sonho. Mas depois dessa eu comecei a ver com outros olhos aquela primeira. Isso foi, eu tinha uns 17 anos. Depois, uns anos depois, novamente, eu devia ter por volta de 25, mais ou menos, tá? Estou aproximando as datas, que já tem muito tempo isso. Aí eu tive um outro sonho, e aí também foi meio que mistura as estações, é engraçado, não sei te dizer, mas nesse outro, é como se eu lembrasse, no mesmo sonho, viesse informações de duas existências, tá? Então veio informação de uma existência também em Roma, mas que já não era aquela que eu relatei na outra conversa que a gente teve, era uma outra. Eu acredito que talvez até anterior, tá? E naquela ocasião foram me dados nomes. Então foi me dado nome também numa situação onírica, tipo, você sonha com alguém da sua família, a pessoa está te dando informação. Então eu entendo assim, a imagem pode ser onírica, mas a informação é algo quente, sabe? Não é algo que procede, que tem um sentido
a ser observado, né? É uma coisa mais substanciosa, não é puramente uma imagem de sonho comum, né? Então, também era alguém aleatório que no sonho me dava as informações que, opa, isso aí é importante, isso aí demanda minha atenção, que eram os nomes, né? Então, aí, o nome que eu tive nessa outra existência em Roma, acho que muito anterior, eu acho que era naquela época, talvez até anterior ao Império. Quando eu tive esse sonho, eu não, na verdade, eu fui estudar Roma mesmo, com carinho, depois daquela memória que veio, que eu relatei em detalhes no outro vídeo, né, que a gente conversou. Porque até então, eu não ligava muito para Roma. Mas eu tinha a impressão que isso era muito remoto. Mesmo quando eu tive essa memória mais recente, sobre que também se passava em Roma, aí falo, nossa, mas e aquela outra, né, que também tinha sido. A impressão que eu tenho, depois, até estudando melhor, é que essa primeira, que foi mencionado que eu vivi em Roma, só que aí eu era um homem, eu acho que era muito anterior àquela vivência mais complexa que eu relatei em detalhes para você, né? Na outra conversa que a gente teve. E nessa ocasião, que eu fui um homem em Roma, foi falado um nome que era em latim, e eu não vou saber reproduzir ele certinho, mas porque era algo que soava como Publilius, era um negócio assim, na hora você acha que você não vai esquecer, só que você acorda, você esquece, entendeu? Então, e todas as que eu tive que eu falei, eu não vou esquecer, eu não anotei, eu esqueci. Então, hoje eu lembro, assim, eu não sei te reproduzir o nome exato em latim que veio. E aí veio, na mesma ocasião, o nome que eu tinha naquela memória lá da Andaluzia. Porque eu passei anos sem saber qual era o nome que eu tinha ali, né? Aquele dançarino de flamenco. E então, quando eu soube aí o nome do Publilius, me falaram, né, o nome, esse nome latino aí, que eu acho que era algo desse tipo, Publilius, algo desse tipo aí. E aí eu respondi para a pessoa: então eu era o Miguel, me referindo àquela memória da Andaluzia. Então aí que eu fui ligar, vamos dizer, o nome àquela pessoa, né? Passou anos sem saber o nome, também não sei, não vi utilidade, não vi sentido. Para mim, o sentido era assim: nossa, acontecem, essas memórias acontecem, dormindo a gente pode lembrar de uma vivência passada. Mas aí é aquele tipo de coisa, você não conta isso na rua, né? Porque vão achar que você é maluca. Mas eu sabia que acontecia. Eu falei, acontece, eu já tive várias, minha mãe teve uma, não em sonho, mas num espaço fazendo meditação, ela entrou num relaxamento que ela, abriu uma tela e ela teve uma lembrança também. Então, eu contava com a minha mãe, com a minha tia, né? Em casa, assim. Beleza. Essa memória aí eu devia ter uns 25 anos. Passados mais alguns anos, eu tive mais duas também em sonho, bem interessantes. Uma delas, também eu era um homem. Essa é uma cena que, se eu soubesse desenhar, ou se alguém souber desenhar, não sei se seria possível reproduzir, porque ela era tão vívida, sabe? Era como se fosse um recorte mesmo, um recorte de um videozinho. Só que eu me via como se eu me visse em terceira pessoa, como se eu estivesse de fora me assistindo, vamos dizer, tá? Então eu lembro que era uma salinha no alto de um prédio que me trazia a sensação
E aí é uma questão de trazer a sensação mesmo, não tem nenhum elemento que eu possa falar, era tal lugar por causa disso. É uma questão de você se sentir naquele lugar. Eu me sentia na Rússia. Eu me sentia na Rússia. E então dava a impressão que eu estava num andar, assim, um prédiozinho, tipo um primeiro andar, assim, era uma coisa elevada, não era no nível da rua. Parecia ser uma biblioteca, existia como se fosse uma estantezinha com alguns livros assim, meio que atrás de mim. Na minha frente existia uma mesinha de madeira que ela era meio inclinada, o suficiente para apoiar um papel e escrever ali. E eu estava escrevendo. Eu era um homem e eu estava escrevendo, né? Eu acho que era russo, porque era uma língua que eu não entendia. Eu pensava naquela língua, eu escrevia naquela língua, só que eu não conseguia entender o que eu estava pensando e escrevendo, porque é uma língua que eu não sei se era russo ou alemão, era uma língua assim alienígena para mim, que eu não domino realmente, mas a sensação geográfica espacial que eu tinha era de estar na Rússia. Entendeu? Olhando pela janela, dava a impressão de ser bem frio, assim. Eu tinha a impressão de que eu estava na Rússia. E eu achei curioso dessa cena que eu pensava e escrevia numa outra língua que eu não domino, né? E era uma cena bastante vívida essa. E a última que eu me recordo assim de ter tido em sonho também foi meio próxima, acho, essa do homem na Rússia. E a última que eu me lembro agora, aqui puxando de ter tido em sonho, essa última acho que aconteceu por volta, foi mais ou menos no ano de, acho que 2011, não tem tanto tempo assim, né? Mas aí eu era uma mulher e que viveu nos anos 40, eu acredito que talvez 45 também apareceu a data, e aí apareceu da seguinte forma: eu sentia que naquela cena era 1945, 45, 49, mas eu acho que é 45, por aí, nesse período, tá? Meados dos anos 40, na França, e eu era uma prostituta. Eu era uma prostituta na França por volta de 1945. Nitidamente também era uma cena que eu não lembro tantos detalhes, mas era uma mulher, eu sentia que eu era uma prostituta e eu sentia que a gente estava vivendo aquela época de anos entre 45 e 49, também achei que não esqueceria a data, porque na hora que acorda é tão vívido que parece impossível esquecer. Só que a gente vai esmaecendo a lembrança. É muito engraçado, né? Então só fica aquilo que parece que imprimiu mais forte, que é mesmo difícil de esquecer. Eu não lembro tantos detalhes da cena, eu lembro da sensação, eu lembro do mínimo que eu vi, né? O pouco que eu vi da mulher, também eu já sabia que se tratava de mim. E essa cena, talvez eu não lembre tanto detalhes para descrever, porque eu acho que ela era mais em primeira pessoa. É como se eu me visse mais de dentro do corpo da mulher do que de fora. Aquela do homem da Rússia era muito vívida, porque eu me via completamente de fora. Mas, na hora que ele estava escrevendo a carta em russo, vamos dizer, né? Ou em alemão, nessa língua estranha para mim, aí eu sabia que eu era ele. Aí eu me via em primeira pessoa naquele momento apenas. Nos demais, eu me via de fora, em terceira pessoa. Então, eu conseguia pegar
bastante detalhes do lugar. Agora, a prostituta da França em 45, eu já estava mais, a maior parte do tempo, como se fosse dentro dela mesmo. Eu não vi muito, não tive muita visão de fora. Então, eu tenho mais a sensação de se tratar de determinado momento, né? Período, né? Ano, e de determinado lugar. Não tenho tanto referencial, assim, detalhe do local para poder me basear. Aí é realmente mais uma sensação mesmo, porque eu vi muito pouco. Eu acho que eu vi muito de relance, assim, de fora, o suficiente para saber que se tratava de uma mulher. Fora isso, era o tempo inteiro como se eu fosse uma prostituta na França em 1945. Eu não me via de fora. E essas foram as que eu tive dormindo. Depois, em 2017, 2018, algumas vezes, acho que por 2 vezes, mas aí não foi dormindo, foi naquele momento entre o quando você deita, mas você ainda não está dormindo, mas você também não está completamente consciente mais. Você está meio que num limbo, né? Isso aconteceu, acho que em 2018, 2017, final de 2017, acho que foi. Eu estava de olho fechado para dormir, mas não estava sonhando ainda, estava consciente. E começou a se desenhar no escuro dos meus olhos fechados, como se fosse uma caneta prateada, tá? Era um desenho, as linhas do desenho eram prateadas. E começou a se desenhar um rosto de uma mulher que não era eu, mas que eu reconheci. Depois se desenhou uma cena. Um homem que foi raptado. Esse homem também não era eu, eram pessoas do meu convívio naquela época. E eu reconheci, né, a mulher e o homem, não se tratava de mim, mas se tratavam de pessoas muito próximas a mim, naquela época. E eu consegui ver quando se desenhou o rosto da mulher e depois se desenhou uma cena em que o homem, ele era raptado por outros homens que colocavam um saco, como se fosse um saco de pão mesmo, um saco de papel na cabeça dele assim, levavam ele para algum lugar e eu acho que ele apanhou, talvez tenha sido torturado e ele morreu. Eu não vi detalhes, né? Assim, a cena insinuou isso, mas no momento em que ela estava ali se desenhando, eu entendi, né? Que aquela mulher tinha parte na morte daquele rapaz, né? Não sei se ela que chamou os outros homens para baterem nele, para torturarem e matarem, mas eu sabia que ela tinha responsabilidade na morte daquele rapaz, né? E inclusive, era um casal naquela época que eu tinha um certo contato, assim, eventualmente. E eu sabia que a mulher era ele, era a moça, né? E o rapaz era o cara, né? Do casal. E foi isso, né? Então foi interessante que daí eu não estava diretamente na cena de uma, vamos dizer, vida passada, mas eu consegui, se desenhou ali naquele momento, não sei porquê, e eu reconheci pessoas do presente em suas vivências passadas. Nunca comentei isso com elas, né? Aliás, isso eu acho que é um ponto que é bem delicado, né? Quando a gente vai relatar memória de vida passada, porque é muito comum você reconhecer pessoas, além de você mesmo, né? Você pode se ver e falar, ah, olha, era eu, esse aí era eu. Mas, às vezes, eu acho que
um tanto quanto frequente, né? Isso, no relato da minha mãe teve isso. Em alguns relatos que eu passei a ouvir, né? Até depois dessas minhas vivências, isso eu acho que é um ponto em comum. O reconhecer outras pessoas na cena e pessoas que normalmente são do seu convívio, às vezes familiar, né? Eu não cheguei a reconhecer ninguém do meu convívio familiar em nenhuma dessas memórias, né? Mas eu reconheci pessoas do meu convívio, né? Então é um ponto delicado, porque às vezes você abrir isso, você não quer expor, comprometer terceiros, né? Então, até por isso que eu tive o maior cuidado. Quando eu fui dar o meu relato daquela memória que eu tive, da única que eu tive completamente consciente e sem ser dormindo, né, sem ser em sonho, eu tomei todo o cuidado para poupar a identidade das pessoas, né, contar a história com clareza, mas poupando a identidade das pessoas, porque são pessoas do meu convívio, né? Então, eu achei interessante, até no depoimento da Sônia, né, que ela relatou algumas coisas que eu percebi, né, quando ela contou que ela se viu como um homem, eu também falei, puxa, não estou sozinha, né, porque em uma das minhas memórias eu também me vi como um homem, e mais do que isso, não é você só se ver e saber que você é um homem, mas em alguns momentos você sentir que você está num corpo masculino. É muito difícil descrever isso para alguém sem acharem que você é maluco, né? Então, eu guardei por mais de 20 anos, acho, essas memórias aí que eu tive dormindo, em sonho, né? Porque grande parte delas eu me reconhecia como um homem na cena. Eu queria perguntar uma coisa, Pri. Eu não entendi muito bem quando você diz que é. Você está me ouvindo? Tô Está me sim. ouvindo? Ah, eu não entendi muito bem quando você deu a data desta memória, que foi 2017, 18, e quando você relata, você diz que foi naquela época, e eu não entendi que época que aconteceu Peraí. isso. Qual memória que você está se referindo? A última, essa última do rapto, do sequestro. Eu não estava na cena, né? Você não Nessa estava na cena. eu não estava na cena. Essa foi, é, vamos dizer, esse evento, né? Essa memória veio mais ou menos em 2017 para mim. Ela Mas aconteceu. era uma cena de quando? A cena do Aí, sequestro era. então, não apareceu data, Ah, tá? Essa não apareceu data, ela aconteceu, vamos dizer, o evento anômalo aconteceu em 2017, né? Eu estava indo sim. dormir, e aí, de repente, eu ainda estava acordada, consciente, estava deitada para dormir, de olhinho fechado, de repente começa a se desenhar em prateado aquela cena. Primeiro parecia o rosto da mulher, depois o resto da cena com o homem raptado. Não apareceu data, mas assim, por alguns elementos da cena dá para inferir que não era uma coisa tão distante no tempo. Dava a impressão, o lugar onde ele foi levado, com o saco na cabeça, inclusive os utensílios que eu acho que foram utilizados para bater nele, para torturar ele, dava a impressão de serem ferramentas, assim, martelo. Então, me deu a impressão de ser uma coisa assim, na época que já existia fábrica, sabe? Talvez ele fosse algum tipo de operário, uma coisa um pouco mais recente, mas não apareceu data. Só Uhum. apareceu data em duas. Uhum. Naquela de Andaluzia, que eu não me recordo agora com precisão se era 1560 ou 1590, e a outra data que apareceu foi a da França, quando, né, na ocasião da memória
da prostituta da França em 1900, mais ou menos, acho que 45, 49, anos 40, meados aí dos anos 40, antes da década de 50, com certeza. Uhum. Foram as únicas datas, assim, que foi engraçado, que apareceu no sonho de alguma forma, né? Vem alguém no sonho, aparece um... Essas que acontecem quando a gente está dormindo, Sônia, a impressão que eu tenho é que se misturam elementos oníricos com elementos de memória. É a impressão que eu tenho. Só que nem sempre a gente percebe no meio dos elementos oníricos o que é memória. Então, a minha teoria é muito mais comum se ter memória de vida passada dentro de um sonho do que se supõe. Porque passa batido. A memória que eu tive, aquela que foi forte, que eu dei o depoimento lá de Roma, né? Que foi consciente, foi acordada, vamos dizer, o momento da cena vir clara na minha mente, ali, tipo, do nada, que eu ouvi duas palavras que gatilharam, e aí eu acordada, veio toda aquela informação e a cena e tal, como eu relatei lá na outra conversa, né? Porém, antes de acontecer isso, na verdade, depois, bem depois. Primeiro veio aquela cena consciente. Aquilo foi agora me organizando no tempo, né? Aquela memória de Roma lá, a que eu relatei no canal da outra vez, aconteceu em mais ou menos setembro de 2021, tá? Rasgada, eu lembro até hoje a salinha que veio, vem a cena traumática, o momento de sofrimento vem, é engraçado, né? Meses depois, mas quase um ano, acho, depois, na verdade. Engraçado que eu sabia que eu ia morrer, né? Mas eu não sabia como que eu ia morrer. Eu sabia que não ia ser agradável, que eu ia ser executada, mas eu não sabia de que forma. Tinha N maneiras de matar um cristão no século I. Eu não sabia que maneira que eu fui executada. Só que, quase um ano depois desse flash que veio comigo, essa foi a única que eu tive acordada, sem estar dormindo. Quase um ano depois, veio em sonho, misturado com elementos oníricos, a forma como eu morri. Só que eu não percebi de início. Por quê? Eu acho que eu até comentei quando eu dei o relato no outro vídeo, que foi o sonho que eu tive com o tigre. Então foi em sonho. Tinha elementos oníricos, um cenário assim bem de sonho mesmo, né? E no meio da cena, do nada, aparece um tigre correndo e devorando um monte de gente, eu tentando fugir do tigre. No sonho, eu consegui fugir do tigre. Eu me escondi, fiquei quietinha, o tigre me cheirou e saiu. Porque seria, acho que, demais para mim me ver sendo devorada no sonho, né? Então, acontece um mecanismo de defesa, você não vai se ver sendo devorada no sonho. O máximo que passou no filtro, né, para a consciência, foi o tigre chegar muito perto de mim, mais ou menos aqui, virar e sair. Depois é que eu fui entender. Uma hora do nada vira a chave. Aí você liga e fala: ah, esse tigre tem a ver, então, com a maneira como eu morri. A memória espontânea foi a cena de mim, né? Presa num lugarzinho ali, escuro, sabendo que seria executada. Eu sabia por que eu estava lá, mas não sabia como que eu ia morrer. E aí, quase um ano depois, em sonho, veio esse sonho aí com o tigre, mas também até eu ligar que eu morri devorada por um tigre, demorou,
E aí é que entra, né, a conexão com fobias que eu tinha desde bebê na vida atual, né? Que aí eu fui entender. E aí eu conectei com o tigre, aí o ciclo se fechou, aí ficou tudo claro. Falei, eu realmente morri na arena devorada por um tigre. Por quê? Porque hoje, na vida atual, desde muito pequena, alguns elementos me desencadeiam assim muita ansiedade, praticamente me deixam em pânico, né? Se eles estiverem todos juntos, então a chance de eu ficar me sentir mal é muito maior. Só que não é em qualquer momento que esses elementos me causam medo, são em situações que eu sinto desamparo. Então, assim, a terapia, né, a psicanálise, que a gente não para, né, de fazer terapia, a gente quando começa a estudar e atender, foi me ajudando a encaixar as peças que, num primeiro momento, aparecem soltas. Então, um dia vem a memória lá de você presa em Roma, sabendo que vai morrer. Um ano quase depois, você tem um sonho com o tigre. E aí, né, aos pouquinhos, você vai entendendo que relação isso tem com hoje. Então, essa memória de Roma que eu relatei para o Daniel da outra vez, ela tem muita conexão com o meu presente, né? Os elementos que me dão pânico, objetos proporcionalmente maiores que eu, movimento brusco, barulho e multidão. Esses elementos isolados podem me incomodar. Eles juntos me incomodam mais. Agora, se eu tiver num momento de estresse, que de alguma maneira eu sinta desamparo, provavelmente eu vou ficar meio em pânico. E aí a sensação de desamparo tem tudo a ver com como eu me senti na arena quando eu fui morta. Me senti completamente desamparada. E eu também só percebi isso, né? Isso eu contei melhor no outro vídeo, né? Quando, em regressão com a minha terapeuta na época, aí sim ela induziu voltar naquela cena, e aí eu percebi o quão desamparada eu me senti naquele momento da minha morte. Então, assim, essa fez muito sentido, essa que eu tive acordada, né? Essa memória de Roma que veio consciente. Agora, essas outras que eu relatei, que vieram dormindo, em sonho, vem muito elemento onírico misturado. Então, aí você, sei lá, eu fui aprendendo, acho que a separar o que é elemento onírico, de sonho mesmo, e o que é memória. O que é uma informação realmente que parece que está atravessando a linguagem simbólica e parece ser uma informação verificável, vamos dizer assim, como o exemplo, né, de Andaluzia, essas informações sobre Andaluzia. Quando você tem estes sonhos, né? Que na verdade não são sonhos, são lembranças, isto afeta você na tua vida do dia a dia hoje? Olha, eu nunca mais tive. O último que eu tive foi esse que eu relatei, que foi mais ou menos em 2010, 2011, acho. Tá. Por um período, vira e mexe acontecia, assim. Acontecia, passavam-se anos, dali a pouco tinha outro, né? Então, vamos dizer que dos 13, 14, até uns quase 30 anos, vira e mexe acontecia. Vira e mexe assim. Acontecia, passava muito tempo, acontecia de novo, né? Até que depois de 2011 eu não tive mais nenhuma memória em sonho aonde eu estivesse na cena, né? Essa de 2017, que não foi um sonho, eu não estava na cena, eu vi, vamos dizer, algo sobre outras pessoas, mas eu não estava naquela cena. Mas assim,
é isso que eu não entendia, porque eu não via sentido, não via ligação nenhuma com a minha vida, com o meu dia a dia. Não via conexão. A Eu acho. única que eu um pouco mais, pode falar. Não, não, termina a tua frase. A única que teve um pouco mais de, vamos dizer, elementos nesse sentido foi essa de Andaluzia, aonde eu me reconheci como sendo um homem pelo seguinte: tudo bem, eu tinha essa informação, eu fui um homem, eu dançava flamenco, aquela sensação, eu acho que você entende bem, porque quando você deu o relato do Tuareg, né, você sentir-se num corpo Masculino. masculino sendo uma mulher é muito estranho, né? E eu senti isso naquela memória, né? Quando eu vi que eu era dançarina de flamenco. Mas beleza, durou um dia, durou 24 horas mais ou menos e passou sozinho. Voltei ao normal, sem sentir desconforto nenhum. Só que aí, próximo a isso, coisa de poucas semanas após, eu comecei a ter vamos dizer, alguns fenômenos que aí eu acho que já é mediúnico, tanto que eu fui até procurar centro espírita na época, né? Porque minha mãe falou, vai no centro porque você tá acompanhada, né? Porque eu, por uma ocasião, eu pude ver, e aí foi interessante, porque é uma visão que você vê lateral, sem olhar para o lado. Então, eu estava sentada na minha cama, e do meu lado direito, eu via um homem com a mesma roupa que eu usava, a mesma roupa preta, camisa e calça preta, sentado, eu via a aura dele. Eu via uma linhazinha cor de laranja, alaranjada, mais ou menos devia ter uns 2 centímetros, que circundava o corpo dele. E ele estava ao meu lado, sentado à minha direita. Como ele era parecido comigo, ele se vestia da mesma maneira que eu me vestia naquela cena que eu vi que eu era o dançarino de flamenco, eu senti que vamos dizer, aquela entidade que eu estava vendo tinha alguma conexão comigo, com aquela vivência lá de Andaluzia. E aí eu fui, como eu não gosto de ver nada, eu morro de medo de ver. Então eu fui num centro que minha mãe até tinha frequentado muitos anos e relatei o que tinha acontecido. E aí eles falaram: assiste umas palestras, toma uns passes, que realmente você pode estar acompanhada, e aí esse ser vai ser encaminhado, né? Até foi me dado alguma explicação sobre esse ser, né? Que realmente estava acompanhado, estava me acompanhando, eu estava acompanhada no caso, falaram que ele ainda estava muito preso à vibração material, então por isso que ele estava tão próximo de mim, porque de alguma maneira ele estava me vampirizando sem saber, né? Ele conseguia fluidos mais materiais por meu intermédio, por eu estar encarnada e ele não mais. Então, eu tomei alguns passes, assisti umas palestras um tempo e realmente não tive mais, não vi mais nada. Eu não sei se essa memória foi precipitada por, de repente, talvez uma interação com essa parte espiritual, com essa entidade que estava próxima a mim naquela época, não sei te dizer. Mas foi a partir dessa memória aí do dançarino de flamenco, né, que eu me vi como dançarino de flamenco, que eu comecei a tentar entender a diferença entre os tipos de sonho, porque nitidamente nem todo sonho era sonho, né? Então, esses sonhos de memória, eu tive outros tipos de sonho que aí já é outra categoria, aí não é, aí realmente entra naquilo que foi falado, né? Quando a gente está fora do corpo, a gente pode ir para o passado ou para o futuro. Eu tive pouquíssimos sonhos de
no que eu entendo ser acesso ao futuro, né? Então, assim, eu não ponho a mão no fogo para falar porque muita coisa não aconteceu. E aí o futuro já demanda uma série de questões, né? Até que ponto está determinado, até que ponto a gente modifica, né? Mas essas memórias de fatos passados, vamos dizer, consumados, né? Aconteceram dessa forma, como eu relatei aí. E é interessante porque em sonho vem informação que de alguma maneira é verificável, seja informação do passado, seja informação do futuro. Coisas que eu acabei estudando por uma época na minha vida vieram parar na minha mão, e também, de alguma maneira, teve sonho envolvido, e aí o negócio veio parar na minha mão. Então, assim, foi de alguma maneira premonitório. Então, é interessante, né? A questão é, assim, informações que se mantêm e que nós conseguimos acessar quando estamos dormindo, talvez com mais facilidade do que acordados, porque acordado a gente tem mais filtro, né? Do que quando está dormindo, talvez. Só que o que Sim. vem na forma de sonho, às vezes a gente não dá a devida atenção porque a gente acha que foi só um sonho. Mas pode ter muita coisa aí que não foi só um sonho. E quando não for só um sonho, eu acho que nos atravessa de uma maneira diferente, bate e fica. Então, uma pergunta, essas memórias, elas vêm por alguma razão? Elas são selecionadas por algo ou alguém? Ou elas Não sei te você não tem uma teoria, uma hipótese de por que que na data tal, nesse dia, surgiu não, essa não, lembrança dessa vida não, em especial? não. Por exemplo, essa que eu relatei do dançarino de flamenco, a teoria que eu tenho é como teve ela próximo disso, aconteceu um fenômeno aí de sensibilidade mediúnica, eu não sei se uma coisa meio que motivou a outra. A memória abriu o campo para, de repente, uma conexão com alguém que viveu comigo naquela época, né? Ou se o contrário, de repente eu já estava acompanhada de alguém que viveu comigo naquela época. E, porque teve um dado nessa memória do dançarino de flamenco. Teve um momento que eu dizia, eu era irmão, como se eu tivesse descoberto que eu tinha sido irmão de alguém, que eu não sei quem é. Quando eu vi esse homem sentado do meu lado na cama, né? Aí na hora eu falei, será que era dele que eu era irmão? Lá em 1500 e tanto? Então, nesse caso, eu estabeleço que pode haver uma relação entre a memória e essa vivência mediúnica que eu tive por alguns dias com esse ser, né? Que eu não sei quem é, eu não sei, não é ninguém do meu presente, tá? Talvez seja alguém que ficou no passado e que ainda não estava bem desligado do passado e estava ali, talvez ocasionando essas memórias, sei lá, aparecendo de maneira que eu conseguisse ver, e eu não costumo ter evidência, nem quero, morro de medo, não faço questão de ver nada, entendeu? Mas essa eu ainda vejo, vamos dizer, uma ligação aí de causa, talvez, uma coisa com a outra. Mas as outras, sinceramente, eu nunca entendi por que aconteciam, não via motivo, o que sempre me fez pensar o seguinte: isso é normal, isso acontece, porque não tem um porquê, simplesmente acontece. Serve para quê? Para nada. Mas acontece, serve para saber que acontece. E foi assim por todos esses anos. Quando eu tive aquele relato que eu dei para você da outra vez, que foi consciente, que aí não foi dormindo,
Foi sentada na mesa da minha cozinha na hora do almoço, mais ou menos, né? Assistindo um negócio, lá 2 palavras que foram ditas, pá! Aí, consciente, aí foi outra história. Eu acho que minha teoria é a seguinte, hoje, tá? Depois dessa última, que foi muito significativa e se conecta de várias formas com o meu presente. Eu não teria acreditado nessa que eu tive consciente se eu não tivesse tido todas essas dormindo. Eu ia achar que era uma coisa, imagina, coisa bobeira minha. Não ia ter dado atenção, não ia ter encarado como é uma memória. Não ia ter levado a sério. Se eu não tivesse tido todas essas outras, desde os 13, 14 anos até quase os 30, né? Claro que não era tão frequente, mas também não era tão incomum durante esse período. Se não tivesse acontecido e eu não tivesse tentado entender, visto que as coisas realmente se confirmavam, nomes que eu não conhecia, que ia pesquisar, o lugar existe. De alguma maneira, eu fui tendo provas ao longo dessas memórias, todos esses anos em sonho, de alguma maneira eu fui tendo provas de que é possível se recordar. De maneira que, quando aconteceu essa última, super significativa, que se conecta com muitas coisas na minha vida atual, e que aconteceu comigo acordada, aí eu dei atenção a ela, porque eu sabia que uma memória desse tipo, de algo que você não viveu, você pode se lembrar de algo que você, nessa personalidade, com esse cérebro, não viveu, mas ainda assim você pode acessar algum tipo de memória que, aí vamos usar o termo da conotação religiosa, né? De uma vida passada, enfim. Eu não teria acreditado na última, que foi significativa, se eu não tivesse tido todas essas outras que foram me ensinando a perceber, de alguma maneira, o que é memória, o que merece minha atenção. Eu E, acho interessante. Fale, não, Dani. rapidinho, e você acha que existiria algum dom ou alguma influência da sua mãe, alguma herança da sua mãe, ou alguma influência, tendo em vista que ela já teria esse tipo de recordação, você estaria mais aberta a essas experiências, porque você falou, me sinto à vontade de falar com ela, já que ela trazia essas coisas antes. Como é que você faz essa leitura? Eu não sei, pode ser que sim, não descarto, mas não era uma coisa muito presente. O relato dela não era algo presente na minha vida, porque a experiência que ela tinha tido na época, né? Na verdade, na época não, muito antes de acontecer comigo. Eu devia ter uns 9 anos quando ela teve a regressão espontânea dela. Então, eu lembro que ela comentava com a minha tia em casa, né? Mas, para mim, né, não era algo que me impactasse, era algo que impactou a ela, não a mim. Quer dizer, as regressões dela não estão encaixadas com as suas, ou seja, Não. ela não traz um enredo parecido, ela não é você não seria uma personagem ou um agente das lembranças dela, não haveria uma correlação entre as lembranças de uma e de outra. Olha, pelo menos ela nunca comentou que eu tivesse na cena, eu acredito que não. Uhum. Ela comentou essa primeira que ela teve quando eu era criança. Eu lembro que ela reconheceu a minha avó, a sogra dela, a mãe do meu pai, em uma cena. Eu não entendi. Não entendi, Ele, Pri. ele perguntou sobre a regressão da minha mãe, se Não, pode ter isso tido, sim. né? O que ele Aí, perguntou, eu entendi. Eu não entendi a tua resposta. então, eu acho que não tem, eu não vejo relação direta, porque não me afetava muito, até porque eu não fazia parte
da cena da regressão da minha mãe, pelo menos ela nunca comentou, né? Ela comentava muito que ela tinha reconhecido a minha avó, a sogra dela, mãe do meu pai, na cena. Ah, Mas eu não aparecia. Então, assim, para mim, não era algo que, né? Era, não era algo que me chamou muito a atenção na época. Eu tinha 9 anos, né? Quando aconteceu essa experiência da minha mãe. E eu fui ter a minha anos mais tarde. E a primeira vez que aconteceu, eu não dei muita bola, porque passava-se facilmente por um sonho. A única coisa que me chamou a atenção, né, que foi a do Egito, é que eu sabia que eu estava naquela cena daquele sonho, só que eu achei estranho que eu não era mulher, eu era um guarda. Mas também não dei bola, nem. Eu fui voltar, porque tem sonhos que você não esquece. Você não esquece. E esse foi um desses sonhos que eu não esqueci. Quando eu tive essa que foi muito forte, do dançarino de flamenco, que eu tive até sensação física, né? Aí eu voltei a olhar com outros olhos para aquela memória minha do guardinha ali na boca da entrada subterrânea ali no Egito. Algo que deveria ser uma pirâmide, enfim, alguma coisa daquele tipo, assim, né? Mas eu lembro da entrada para baixo, assim. E eu não sei, eu não entrei, eu só estava na porta. Eu acho que eu nem podia entrar, eu só podia ficar na porta, não podia, acho que, entrar. E aí eu falei, puxa, então aquilo realmente não foi um sonho bobo, realmente devia ser uma memória, e realmente devia ser eu ali, aquele guarda. Ô, Pri, deixa a Sônia colocar, depois eu faço. Ela tinha uma. não, a minha pergunta era mais ou menos na linha da pergunta do Dani, porque eu queria perguntar para vocês dois, na verdade. Sempre me intrigou o fato de algumas pessoas resgatarem essas memórias e outras não, né? Eu sempre soube na espiritualidade que as crianças, a partir de uns 6 anos, fecham a memória de vidas passadas. Vou chamar vidas passadas, tá? Porém, há pessoas que não fecham totalmente essa porta e continuam lembrando, ou espontaneamente, como nós duas, ou não. Você tem essas experiências com sonhos, eu tenho alguma coisa similar, depois eu conto, mas o que será que leva uma pessoa a manter semi-aberta essa entrada para os registros, né, passados? Sempre me intriguei muito com esse tema. Olha, não sei, é uma coisa, é uma teoria até recente isso, né? Porque assim, eu também nunca soube responder essa questão. Até porque quando eu era criança, eu não lembro de nada, de nenhuma experiência assim sobrenatural, ixi, pelo contrário, né? Foi a partir de uma certa idade que parece que aos poucos foi abrindo. De criança, eu não me recordo de ter experienciado nada assim de diferente. Talvez a minha mãe, se aconteceu, eu não lembro, minha mãe talvez que soubesse dizer, porque eu realmente não sei dizer, não me recordo. Eu me recordo dessas já maiorzinha, né? Uma das coisas que eu penso às vezes é que pode ser que uma pessoa que tenha um certo caminho na espiritualidade reconheça estas coisas e outras pessoas sonham, e aí foi um sonho, tenham uma memória espontânea e acha que é uma fantasia, né? Sim, Talvez não registrem o que realmente é. Essa é uma das explicações uma das eu acredito possibilidades que eu nisso também. encontro, né? Eu acredito nisso também. Eu acredito fortemente nisso, que muita gente. Eu acho que é mais. Eu realmente eu acho que
é mais comum do que É. se supõe. É muito mais comum. E vou além, tá? Vou além. Essa, a última que eu tive, né? Que eu relatei para o Daniel, em detalhes lá de Roma, como eu morri na arena e tal. Essa foi muito forte, né? Me atravessou de várias maneiras, porque não foi só a memória, foi você, cenas da sua rotina serem similares ao que você sabe que você viveu. Isso eu acho que é um ponto quase que de viragem. Eu acho que muitas pessoas passam por esse tipo de experiência e a chance, sabe, de sair da casinha nesse momento é grande. É grande. Você não sabe como é que está a pessoa, sabe, o psiquismo da pessoa naquele momento, o quão frágil está, o quão estruturado ou forte está. Se não está minimamente ok para segurar a onda, porque é um tsunami, não é brincadeira. A pessoa, acho que ela pode sair da casinha, sim, porque eu tive este medo. Eu tive este medo. Porque tem horas que parece que você está quase que em duas realidades. É uma experiência temporal um pouco já extraordinária. Você está aqui, você sabe se situar, você sabe dia, mês, ano, você não perde a consciência, mas você começa a experimentar, parece que uma outra linha temporal. As situações são tão parecidas com o presente, as situações do passado, que é muito fácil você voltar para lá e ficar lá. A gente não vê casos assim da pessoa, até virou um clichê, né? Assim, o louco como aquele que ele acha que é Napoleão Bonaparte, né? Então fala, né? Assim, eu sou meu cavalo na guerra. Quem garante que a pessoa não teve um flash forte de alguma experiência, de alguma cena, sabe, que marcou? Só que é um negócio tão avassalador, de repente não teve a estrutura para lidar e acabou, né? Eu diria, inclusive, Eu tive esse... para deixar a coisa mais complexa, eu diria que podem ser realidades paralelas. Sim. Pode ser E também que a boa, gente tenha esses flashes, porque nós estamos vivendo isso, mas não lá, é, aqui e agora, porque o paralelamente. não para de acontecer. É essa a impressão que eu tenho. É essa a impressão que eu tenho. O nosso ego segura a nossa consciência no aqui e no agora. Quando ele está meio bambo, a pessoa pode achar que ela está vivendo em 1780, sei lá quanto, e esquecer que ela está aqui em 2024. Pronto, enlouqueceu. Eu tive esse medo. Eu sabia, né? Não. E eu falava para minha terapeuta, né? Falava, eu tenho medo de enlouquecer, porque é tão parecido as coisas, e na época foi muito engraçado, porque a informação que veio na memória lá de Roma, isso foi em 2021. Teve cenas que aconteceram no ano passado, que em 2021 eu senti que iam acontecer num futuro que eu não sabia quando era. E aí algumas cenas começaram a se desenhar negativas, que me lembraram muito o que aconteceu lá em Roma. Eu falei, opa, eu vou ficar quieta, porque tá igualzinho no século I. Me deu o mesmo medo,
Eu falava para minha terapeuta, eu falava, eu tô com medo por causa disso, disso e disso. Tá parecido com o que aconteceu naquela época. E aí são detalhes que eu acho até, como envolve um pouco mais o coletivo, eu acho melhor não entrar no mérito, mas assim, tem coisas que a gente está vivendo hoje que são parecidas com o século I, em termos coletivos, tá? Me causaram sensações de medo, de será que vai acontecer igual, né? E aí que as informações que vieram naquele momento da memória, eu acho que, de alguma maneira, porque o que eu senti, que assim, o começo e o fim são muito parecidos, mas o fim vai ser diferente. Então, por mais que sejam muitos momentos conturbados, que a gente fala, meu Deus, né? O fim acho que pode ser melhor do que foi lá naquela época, né? Então, é tudo muito similar. Então, dá um medo, sim, de pirar. Mas a minha terapeuta falava, não, você não vai pirar. E não pirei, né? Porque eu sei, meu RG, estou funcional, trabalho, mas tem isso, é lidar, como você falou, pode ser uma realidade paralela, eu acho que é, porque hoje, e aí já vamos sair, né? Já vamos entrar na física, já vamos sair do mental, vamos entrar na física, porque não tem como você não entrar na física quântica para falar isso, né? Simultaneidade, não localidade. A impressão que eu tenho, e aí até em função de uma experiência que envolve o futuro, não para de acontecer. Está tudo acontecendo. Então, o que aconteceu séculos, milênios atrás, está acontecendo. Não parou. Por isso que às vezes se repete de maneira idêntica. Porque não parou de acontecer, só está atualizado no tempo. Então, está atualizado conforme a cultura, os conhecimentos daquela época. Então, a coisa se atualiza, mas não deixa de acontecer. Agora, por que não deixa de acontecer? Aí também já entra em outras elucubrações, né? Talvez porque a gente não resolveu tudo que tinha que resolver. Não aprendeu tudo o que tinha que aprender. Pois Eu é. acho que tem muito a ver com o aprendizado. Nós vivemos as nossas experiências para aprender. Se a gente não aprende, a gente repete. É como na escola. Não aprendeu português, matemática, geografia? Repete de ano. Vai fazer tudo de Exato. novo. É por Eu aí, eu acredito penso nisso. que seja por aí também. Ô, Pri, você poderia talvez fazer um apanhado das experiências, porque eu confesso que eu acho que eu me perdi um pouco assim, a gente enumerar quais são as lembranças e quais são as vidas, porque me parece que todas elas têm um fim meio trágico, né? Que é repetitivo. Não sei te dizer, Dani. Eu não sei te dizer, viu? Eu não, eu não fiquei com sensação a respeito disso em relação a nenhuma delas, se o fim foi trágico ou não. Pode ser que os momentos que vieram à memória fossem de momentos ruins, traumáticos, mas eu não sei nem te precisar o que estava acontecendo. Você entendeu? Por isso que para mim não fazia sentido. Tá lembrando? Tá, mas para que eu tô lembrando? Era uma pergunta que eu me fazia. Eu falava até muito com a minha mãe, falava, para que fica vindo isso? Não serve para nada. Não se liga com nada. Então, para mim, era uma coisa assim, ó, acontece, né? E mas também nunca entendi direito. E também nunca tive certeza em relação a se o fim foi trágico ou não, nessas, né?
porque eram flashes e que não se ligavam, via de regra, com nada que eu estava vivendo Não, porque naquele momento. teve aquela de Roma, né, do outro relato, que ficou para mim como o paradigma de uma violência, né? A de Roma. Então, a de Roma foram duas. Foi uma que foi a que eu te contei, que eu morri na arena no século I da nossa era. Mas a outra de Roma, que na verdade só foi dito um nome. Um nome. É, essa eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei como que acabou. Eu sei um nome e eu acho que ela é anterior ao relato que eu te dei, porque esse nome que vinha era Publius, uma coisa assim. É, a informação que vinha atrelada a esse nome é que era alguém assim que frequentava o meio político da Roma daquela época, como se fosse o Senado, alguma coisa, algum tipo de parlamentar, vamos dizer, ali da época, esse Publius, né? Agora, eu não sei detalhes da vida, dessa vida de Roma. Era um homem, né? Era o Publius. Não tem nada a ver, pelo menos eu não consigo, daqui onde eu estou hoje, perceber ligação de uma vida de Roma com outra vida de Roma, com aquela que eu te relatei. Aquela que eu te relatei, que eu morri na arena, que aí eu era mulher, morri grávida, né? Aquela eu entendo. Eu conecto ela com o presente hoje. Agora, a do Publius, que eu imagino, sinto, creio isso, assim, que é uma época muito remota de Roma. Acho que não tinha nem império. Eu acho que era na época que existia mais o, os senadores talvez mandassem mais, a figura do imperador não tinha tanto poder. Então, é uma época bem anterior ao império que a gente, né, tem mais em mente, o auge de Roma, o Império Romano. Não, não era no Império, não, era antes, é mais remoto. Agora, não sei se tem a ver com eu não sei como que a coisa se conecta, como que liga uma na outra, se conectam, aonde que se conectam. Não sei, foram só memórias que emergiram e me intriga, porque a gente se reconhece em muitas delas. Em umas eu nem aparecia, vinha só o nome, a informação, e eu ligava com outras memórias que eu tinha tido, né? Conforme eu relatei, o nome do dançarino de flamenco, eu só fui saber anos depois, Então em sonho. só tentando recapitular brevemente de maneira cronológica. Qual é a vida mais antiga e aonde foi, mais ou menos? E vai tentando traçar o panorama até a vida atual. Quantas vidas foram? Você era homem e mulher, e em quais lugares e épocas? Você conseguiria fazer um panorama cronológico? É um exercício de pôr em ordem cronológica, porque a memória não aconteceu em ordem Beleza. cronológica. Vamos Entendi. tentar só Legal, para organizar. Acho interessante. legal isso. Nunca tinha feito isso. A Uhum. mais antiga é a do Egito, dessas que apareceram. Pode ser que tenha outras que eu não lembrei. A mais antiga, sem dúvida, é a do Egito. Que eu estava na porta de uma entrada subterrânea que eu não sei se era pirâmide, tinha uma construção, existia uma entrada subterrânea para aquela construção e eu estava ali na porta. Certo. Era um garotinho, um mocinho, devia ter, quando muito, 20 anos. Essa é a mais antiga, do Egito. Certo. A outra Sabe é precisar a de. mais ou menos o ano? Não, não sei, não sei. Não, não. Poucas têm data. É difícil dar a data.
Não sabe se foi, provavelmente antes de Cristo, é isso? Com certeza. Antes de Cristo. Acredito que sim. A data é um negócio delicado porque, eventualmente, como aconteceu em dois relatos, né, apareceu em algum momento dentro do sonho a data. Mas, via de regra, não aparece a data. Não aparece a data. Aquela memória mais recente de Roma que eu te dei o relato mais completo, para eu conseguir me localizar cronologicamente, demorou. E foi ligando pontos, percebendo sincronicidades. Aí eu cheguei e falei, é aqui. Mas não apareceu data também. Então é muito difícil precisar uma data, tá? Mas a mais antiga é essa do Egito. Tá. Eu tenho E depois do essa Egito, sensação. de- Depois, aquela de Roma do Públio lá, que provavelmente era algum tipo de político de Roma, mas uma Roma anterior ao auge do Império, bem anterior, tá? Depois, talvez seja aquela já de Andaluzia, que já é século XVI, né? 1500 e pouquinho, você 1560 disse, ou você 90. disse que tinha duas vidas em Roma. É, aquela do Públio Ah, e aquela que eu te relatei. É verdade. Tem essa de Roma do século I. tá. É que eu coloco num outro patamar essa de Roma do século I, para mim é uma coisa mais presente, então, olha, eu até esqueci de colocar na cronologia, mas você tem razão. E sem contar que ela foi consciente, né? Então, para mim, ela está num outro patamar, mas cronologicamente ela é depois dessa do Públio. Essa do Públio, eu tenho a impressão que ela é antes de Cristo, mesmo sendo em Roma, mas antes de Cristo. A outra de Roma é aquela do século I, que eu te dei o relato em detalhes na nossa outra conversa. Depois, aí eu acho que é a de Andaluzia, 1500 e pouquinho, século XVI. Depois, eu acho que é a que me parecia ser na Rússia ou na Alemanha, acho que na Rússia. Engraçado que o cenário me remete à Rússia, mas a língua que eu... É que eu não conheço nem russo nem alemão, né? Mas eu estava pensando numa língua desse tipo, difícil para mim, estranha nesse nível. Para mim, tanto o Não era russo uma quanto o língua alemão latina. não era uma língua que eu nunca nem pensei em aprender. E eu pensava e escrevia nessa língua, né? E depois dessa, aí eu acho que é a da França já, né? Dos anos 40, mais ou menos, entre 45 e 49, que aí eu já era mulher. A maioria foram memórias masculinas, né? As únicas que eu era mulher foi essa da França, da prostituta dos anos 40, e a de Roma no século I. As outras eram masculinas. No Egito era um homem, o Públio era um homem, em Andaluzia era um dançarino de flamenco, homem, na Rússia era um homem. Eu só me recordo de duas vivências femininas. Agora, essa última você reencarnou rápido, então, né? Dentro da tua leitura, porque se na década de 40 você era prostituta na França, e você nasceu Sim, agora nessa vida em 84, né? 84. Quer dizer, você teria Até uma coisa ido que cedo. eu não sei, assim, o tempo que se leva para reencarnar. Eu conversei sempre, quando aconteciam esses sonhos, né? Eu sempre conversava com a minha mãe. Como ela
recebia bem, era receptiva, né? Eu me sentia à vontade. E eu lembro que ela falou, nossa, mas... Porque ela foi estudiosa do espiritismo, né? E ela era meio assim, ortodoxa, né? Então tem aquela coisa, o espírito leva cento e tantos anos para reencarnar. Então ela falava, nossa, mas ela falou justamente isso que você disse. Você reencarnou muito rápido. E aí eu fiquei meio assim, eu falei, será que foi mesmo memória? Porque se pelos estudos parece que leva cento e poucos anos para reencarnar, então não deve ter sido, aquela data deve estar errada, não deve ter nada a ver, né? Mas é interessante, se você pegar, né, outras pessoas que relatam memórias, eu não vou saber te precisar em detalhes, mas eu já trombei com gente relatando vivências que não tem muito tempo, não. Gente que lembra da época da Primeira Guerra ou da Segunda. Eu achei fenomenal um relato recente no canal do Carlos Mendes, que a moça também deu várias, vários relatos de memória espontânea que aconteciam em sonho. E uma das memórias dela, não sei se foi em sonho ou não, tá? Essa em específico, era uma memória da Segunda Guerra. Então eu falei, bate com essa minha dos anos 40, que também é mais ou menos ali na época da Segunda Guerra. Então, eu acho que a gente pode não demorar tanto assim para reencarnar. Pode rolar, assim, algumas poucas décadas você já reencarnar novamente, entendeu? Pode ser que o que tenha talvez acontecido comigo e provavelmente, se você for levar pela cronologia, talvez a minha vivência anterior tenha sido essa da prostituta na França, em Paris, nos anos 40. Eu ia dizer exatamente a mesma coisa que o Dani disse. Até achei engraçado, porque você falou 45, eu nasci em 44. Falei, gente, ela estava numa outra vida, eu já tinha nascido. Pois Eu é achei mais ou muito menos engraçado. 45, pode ter sido 49. Engraçado Mas que eu, tem números que se confundem, né? Nas duas datas que apareceram, os números para mim são parecidos. Então, na data lá de Andaluzia, para mim, 1560 e 1590 são muito parecidos. Eu não sei precisar o ano, porque para mim meio que misturou. Não sei, na hora eu sabia precisar a data, depois se perdeu, misturou. Mas é mais ou menos. E a mesma coisa nessa da França. Na hora era muito nítido, depois eu não tenho certeza se era 45 ou 49. Mas é por aí, anos 40, meados, né, dos anos mas a 40 aí. gente não necessariamente volta depois de 100 anos. Às vezes é muito Pois é. menos. Eu tive no meu consultório a experiência de um relato de uma lembrança de vidas passadas espontânea de uma paciente que ela estava guerreando na Segunda Guerra, que foi na época que eu nasci, não é? Então não faz muito tempo. Então não necessariamente demora tanto tempo. Não demora. A minha terapeuta, que me acompanhou na época das memórias de Roma que estavam emergindo, né? Para você ter ideia, eu fazia terapia com uma terapeuta que ela falou: olha, procure alguém que entende de regressão. Você vai precisar fazer uma. Você está tendo aí, está vindo os conteúdos, mas você vai precisar fazer uma para voltar lá, naquele contexto, e observar melhor o que tem ali, porque tem mais coisa. Aí eu troquei de terapeuta e dei continuidade por um período com uma terapeuta que era especialista Especialista. em regressão, né, de memória, que ela não gosta de usar esse termo, né, para não dar conotação religiosa, mas aí eu falei, eu dou porque eu não vejo outro termo. Infelizmente, o termo que melhor explica é reencarnação, né? Mas essa minha terapeuta, que me acompanhou na época da regressão, ela também teve memórias
espontâneas, e também na época da Segunda Guerra. Ela relata que ela morreu, acho que num campo de concentração, inclusive. E ela é mais velha do que eu, ela deve ter uns 70 anos. Então, quer dizer, se ela morreu na época da Segunda Guerra, reencarnou mais ou menos, ela reencarnou muito mais rápido até do que eu. Eu Será que demorei quase 40 isso, anos, né? isso teria alguma relação com mortes precoces e trágicas? A pessoa tem a vida interrompida na guerra, por exemplo, e aí tem que voltar logo para continuar, alguma coisa assim, não? Olha, eu nunca tinha pensado sobre isso, Daniel. Acho que eu já ouvi no espiritismo esse É tipo de uma explicação, né? possibilidade. Sim, eu já ouvi também. Eu nunca tinha pensado nisso, mas faz sentido agora você falando aqui, porque ela relata que ela era uma jovem é, que foi para o campo de concentração e morreu lá, jovem. E se hoje ela está com 70 anos, quer dizer, ela não demorou muito para renascer, né? Se a gente for usar essa terminologia de reencarnação, né? Que eu acho que faz muito sentido, até porque, se você observar, né, tem algumas pessoas que tentaram catalogar isso, né? Tem o Ian Stevenson, o Dr. Ian Stevenson, e o Dr. Banerjee. O Dr. Banerjee fala memória extracerebral, né? E nos casos que é mostrado naquele documentário sobre o Dr. Banerjee, ele consegue pegar pessoas que se lembravam e que tinham, vamos dizer, renascido próximas aonde tinham vivido anteriormente. Então, muitas vezes ainda tinha gente que tinha convivido com ela na outra vida, que ainda estavam ali, ou lugares que ainda estavam muito parecidos. Então, quer dizer, esse período, o tempo que leva, né, de uma existência para outra, eu acho que isso é muito, talvez, variável. Eu também não acho que demore, necessariamente muitos anos. Eu acho que tem casos que vai ser mais rápido, tem casos que vai ser mais demorado, não sei o que determina uma coisa ou outra, mas eu acho que tem uma variedade de situações e uma variedade de relatos, né? Porque as pessoas que tentam catalogar isso, nossa, é impressionante. E realmente, criança, o Dr. Ian Stevenson tem, acho que um livro que ele fala especificamente de criança, é isso que você falou. Parece que até uma certa idade, parece que a memória é mais aflorada, depois vai fechando, né? Sim, Agora, eu não sei porque comigo foi o contrário. Não sei. eu não estou assim em posição de afirmação, né, aqui, né? Eu só estou levantando coisas que nem de afirmação e nem de negação, né? Eu só estou levantando coisas que ou eu já li ou já escutei para ver se tem Nós também. algum desdobramento, né? Sim, eu também, a mesma posição, e acho que a Sônia também, né? A gente está aqui É. tentando entender. Bom, é um relato que traz mais perguntas do que respostas, né? E novamente muito corajosa e fico muito feliz de você se sentir à vontade por compartilhar os teus sonhos, as tuas lembranças, enfim, todas essas experiências que te atravessam, que são muito poderosas aí do ponto de vista Eu emocional. acho que esse talvez seja um dos motivos de tudo isso ter acontecido, sabe? De verdade, do fundo do meu coração, porque é um, não é uma coisa assim, eu sou diferente, eu sou especial, e também não é uma coisa assim, quem passa por isso é maluco, não. É um fenômeno
humano. É uma experiência humana muito mais comum do que a gente imagina, é que é pouco falado, né? Realmente é difícil você abrir isso, mas eu tô num ponto assim que eu acho que quando eu decidi, sabe, tentar entender a mente, tentar entender esse lado invisível, né, que vai desde energias sutis até a mente humana, eu tenho um pacto com aquilo que é verdadeiro para mim nesse momento. É diferente da verdade absoluta, porque a gente não alcança, né? Mas a gente, a cada momento, a gente vai se conectando com aquilo que faz mais sentido e nos toca como verdade naquele momento. Então, hoje, o que me toca como sendo aquilo que faz mais sentido e me soa como mais verdade nesse momento, é isso que eu compartilho aqui com vocês, né? Eu acho que é muito incipiente, é assim um engatinhar, e é por isso que eu trago, porque eu acho importante a gente compartilhar essas experiências para que mais pessoas saibam, que mais pessoas passam por isso e que elas podem compartilhar e que ela não é maluca por passar por isso e também não é especial, porque é uma coisa do ser humano. Então, eu acho muito legal quando eu vejo alguém dando o relato como a Sônia deu, como outras pessoas já deram lá no seu canal, como eu dou. Eu acho isso nossa, uma colaboração com a expansão da consciência, com a evolução humana, porque é a nossa jornada, né, em busca da verdade mesmo, como você fala, e a gente está tentando tatear. Então, o que eu posso contribuir, eu contribuo hoje sem medo de ser julgada. Já tive muito medo de julgamento no passado, mas hoje, sabe, eu abracei a psicanálise, essa parte da mente humana, porque eu tenho um compromisso com aquilo, é o amor à verdade mesmo. Naquele momento, é o amor à verdade daquele momento. Isso pode mudar, porque a gente evolui, a gente muda, né? A gente amadurece, a gente se reinventa, se reelabora. Nesse momento, a minha verdade é essa. Então, eu estou colocando aqui, porque o meu pacto é com essa verdade que eu sinto em mim nesse momento. Muito bom. Muito bem, muito bem. Nada mais humano e nada mais psicanalítico que isso, né? Sonhos, lembranças é a tua vida aí, é a tua experiência, é o que você sente, né? A gente não pode negar a nossa verdade, né? Porque aí a gente nunca vai se conectar com a verdade do outro. Se eu quero me conectar com a verdade do outro, eu preciso aceitar a minha verdade, sem julgar. E hoje eu não julgo mais. Hoje eu aceito essas coisas todas que eu vivenciei. Isso foi verdadeiro para mim. É a minha verdade. Então eu compartilho abertamente, porque assim eu sinto que eu posso acessar o que é verdadeiro no outro também. Ele vai se sentir à vontade de compartilhar comigo a verdade dele também. Então, eu acho muito legal essa troca que a gente faz. Sim, isso é, sem dúvida, parabéns, parabéns, e que sirva de inspiração, eventualmente, para outras pessoas também, não só virem aqui no canal, mas que possam se abrir a esses temas, né? Porque, afinal de contas, essa é a grande contribuição da psicanálise, né? Que é a gente não ficar preso numa realidade cartesiana, do tipo, aconteceu, não aconteceu, né? Uma realidade materialista, melhor dizendo, né? Aconteceu, não aconteceu, é verdade, não é, é fantasia ou não é, né? Quer dizer,
tudo isso é repertório humano e deve ser respeitado e acompanhado, e é aí que tem a riqueza humana, né? Então, que fique aí como inspiração para a gente pensar, e a gente sabe que existem pessoas dentro da psicanálise que estranham esse nosso espaço, nessa nossa proposta, que ainda não entenderam muito bem, né? Enfim, de que se trata, né? E eu acho que, enfim, nada melhor do que a gente continuar trabalhando e desenvolvendo isso para que as coisas possam ir se esclarecendo ou não também, ou deixar o enigma aí em aberto, né? Por que não, né? Sobre o que. Mas tem coisa que é difícil. Eu compreendo quem não nos compreende. Eu compreendo perfeitamente. Porque se eu não tivesse tido a experiência em mim, eu também ia duvidar de alguém que viesse me contar. Então, eu não duvido porque eu passei por. Agora, quem não passou, é compreensível que não entenda, que duvide, que Aham. julgue, mas tudo bem. Se um dia ela passar por isso, talvez ela entenda de outra forma. E agora, sabendo que mais pessoas já passaram e passam e passarão, talvez ela se sinta mais confortável em relação ao que ela estiver experienciando, em relação, de repente, a compartilhar ou não, porque pode gerar uma angústia guardar isso para si, né? É legal ter com quem se abrir. Então, eu acho que é um espaço aqui que a gente, né, de alguma maneira se acolhe, porque são temas, não é qualquer terapeuta, qualquer analista, qualquer psicólogo que vai ouvir com naturalidade um relato desse, né? Então, né? Vai falar, nossa, meu, já saiu da casinha faz tempo, né? Mas não é o caso, entendeu? É um outro olhar, um outro tipo de escuta que eu entendo que para quem não passou por aquilo pode ser complicado. Sim. Muito bem, então, Pri, Sônia, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui no canal. Foi um lindo encontro, aprendendo muito. E sigamos em frente, então, em breve com mais vídeos aí. A Sônia também vai voltar a falar. Teremos mais pessoas aqui já com data agendada para falarem de si, né? Isso, muito bom. Muito Obrigada, bom Nova. mesmo. Obrigada, Daniel. Obrigado. Obrigada, Pri. Eu que agradeço Até a a próxima. oportunidade, Tchau. a ciência. Até a próxima.